A horta da escola fica localizada na área externa da instituição de ensino. E os alunos realizaram hoje, nesta quinta-feira, a colheita dos pés de alfaces cultivados de duas maneiras. A primeira, usando o método convencional, e a outra, de forma um pouco mais diferente, no qual reduz pela metade o período da colheita. O canteiro magnético foi montado pelos próprios alunos da escola. A ideia consiste em fazer de forma mais rápida o desenvolvimento das hortaliças. Esse campo eletromagnético ele vai incentivar nos íons da seiva bruta da planta, ou seja, ele vai potencializar o crescimento da hortaliça, assim fazendo com que a hortaliça se desenvolva mais rápido e em um tempo mais acelerado. O projeto da horta é montado nos fundos da escola em uma dimensão de 3x3. São 24 voltas de fio de cobre, que formam uma espécie de bobina, que acelera o processo. O esquema é ligado a uma voltagem de 30 volts e o campo é ativado por um gerador feito com fonte de computador. Uma plantação orgânica normal leva 2 meses para ser colhida, já com campo magnético leva apenas 30 dias. A ideia do campo magnético foi desenvolvido pelos próprios alunos, após enfrentarem algumas dificuldades no desenvolvimento da horta, por conta do período chuvoso. O canteiro normal deve ser regado 2 vezes por dia, no período da manhã e tarde. Já o magnético, 1 vez por semana. A partir de uma eletiva que nós tivemos aqui na escola, que era uma plantação, das hortaliças, no caso da alface. Devido ao período sazonal, período chuvoso, não podemos mais plantar na área externa. Então os estudantes tiveram a ideia de plantar em latas. Só que a gente tinha a pretensão de fazer uma colheita maior, um plantio maior. Aí eles começaram a estudar, pesquisar em artigos e tiveram a ideia de fazer o campo eletromagnético, porque o crescimento é bem mais acelerado do que o fora do campo. Aí a partir daí surgiram estudos e eles foram botando em prática. A colheita foi realizada nesta manhã. E tudo foi levado até o pátio da escola para ser apresentado aos colegas. O alface vai complementar o almoço de mais de 500 estudantes. Inclusive, os alunos protagonistas de todo esse projeto estão entre os 20 finalistas do Resposta para o Amanhã, uma competição nacional que vai anunciar no mês de outubro quais são os 10 melhores projetos que seguem na competição. Ficamos em primeiro lugar na categoria sustentabilidade, foram mais de 60 municípios que participaram da feira e os resultados foram significativos, muito bons, mesmo para toda a comunidade escolar. Estamos muito felizes com todos os resultados, repercussão que tem acontecido. Todos os alfaces, antes de serem acrescentados na refeição dos alunos, ele passa por todo um processo de qualidade, uma análise sensorial, onde é colocado 3 amostras, 2 do campo experimental da horta e 1 do cultivo normal para comparar o sabor. O objetivo aqui é avaliar a qualidade dos alfaces produzidos. Aqui a gente faz análise sensorial e para fazer essa análise a gente convida os nossos provadores, que tem que ter entre 15 e 30 provadores, tem que ser maior de idade, e aí a gente coloca 3 amostras. 2 amostras são do campo experimental e 1 não é do campo experimental. Então, o provador, ele precisa, depois de fazer a primeira prova do primeiro prato, ele vai ter que ingerir a água para poder fazer as outras provas. E aí, o que acontece? O que nós estamos analisando aqui? A gente coloca em análise a cor da alface, a textura da folha, o escurecimento e o sabor. Logo após todo esse procedimento, tudo é destinado à refeição dos alunos, mostrando que a escola é um exemplo de soluções e também de sustentabilidade.